amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Começa agora seu plantão de notícias e vamos às principais manchetes da semana. Cessar fogo em Gaza é mais urgente a cada hora que passa, diz chefe da ONU. Brasil tem 8.603 obras paralisadas segundo o Tribunal de Contas da União. A Assembleia Geral da ONU se posiciona contra embargo dos Estados Unidos a Cuba. 500 mil imóveis seguem sem energia na Grande São Paulo. E praias do Rio de Janeiro ficam sob risco de fortes ondas. Você acompanha agora o Plantão de Notícias. Dirigentes de vários organismos das Nações Unidas fizeram nesta segunda-feira, dia 6, um apelo por um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, calcula que mais de 1,5 milhão de palestinos foram forçados a fugir de Gaza. Acompanhem. A população inteira está sitiada e sob ataque, sem acesso ao essencial para a sobrevivência, bombardeada em suas casas, abrigos, hospitais e locais de culto. Isso é inaceitável, disseram eles em uma declaração conjunta. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e coordenador da ajuda de emergência, Martin Griffiths, calcula que mais de 1,5 milhão de palestinos foram forçados a fugir de casa, com quase metade deles agora se abrigando em locais temporários, enquanto outros buscam refúgio com parentes ou vivem nas ruas e em carros. Nos campos montados pela ONU, há de 30 a 70 pessoas morando em cada barraca. A queda acentuada da temperatura, a água poluída e a escassez de suprimentos médicos tornam a desnutrição e as infecções entre as crianças um problema cada vez mais sério. As crianças têm tosse, infecções intestinais, coceira na pele e outros problemas que provavelmente são resultado da superlotação, disse um morador. As forças israelenses anunciaram que nos combates noturnos de domingo conseguiram atingir um importante reduto do Hamas e outros 450 locais controlados pelo grupo. Ao menos 200 pessoas morreram nessas ações. Um porta-voz militar disse que as tropas conseguiram isolar a cidade de Gaza e que estão prontas para atacar os combatentes nos subterrâneos e bunkers no norte da faixa. Bom, gente, o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro deixou cerca de 1.400 mortos. Desde então, o Estado de Israel bombardeia Gaza e já matou mais de 10 mil pessoas. Segundo o Ministério da Saúde do enclave, que é um território ou parte de um território completamente cercado por outro estado, que o exemplo de Gaza dentro de Israel. E o governo brasileiro espera retomar, a partir da próxima semana, obras paradas, principalmente no segmento da saúde e educação. O anúncio foi feito pelo presidente Lula em reunião ministerial. Na reunião estavam ministros das áreas relacionadas à infraestrutura. Lula afirmou que pretende viajar pelo país durante o próximo ano para visitar as obras que serão retomadas. Segundo o Tribunal de Contas da União, o país tem 8.600 obras paralisadas, financiadas com recursos federais. Maranhão, Bahia e Pará lideram o ranking dos empreendimentos parados. O presidente disse ainda que a retomada dessas obras vai contribuir para a expansão do mercado de trabalho e geração de empregos. Eu sempre dito o seguinte: para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. E pela 31ª vez consecutiva, a Assembleia Geral da ONU se posicionou contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba. Acompanhe.
A enorme maioria dos países integrantes das Nações Unidas se manifestou pela necessidade de suspensão do embargo comercial, econômico e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba. Foram 187 votos pelo fim do bloqueio, incluindo o do Brasil. 2 países votaram contra, Estados Unidos e Israel, e a Ucrânia se absteve. Desde 1992, a ONU coloca esse tema em discussão todos os anos, e sempre houve vitória da tese pela suspensão do embargo. Mas a votação tem apenas caráter simbólico. O bloqueio econômico está em vigor desde a década de 1960 e impõe barreiras de crédito e sanções a países, bancos e empresas que realizem transações econômicas com os cubanos. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues Parrilha, disse que a situação viola o direito à vida, o acesso à saúde, à educação e o bem-estar da população do país. E disse que há limitação no acesso a diversos produtos, inclusive medicamentos, mesmo durante momentos críticos, como na pandemia de Covid-19. O representante dos Estados Unidos na votação, Paul Fomsby, disse que o governo do país apoia o povo cubano e que o embargo é uma forma de pressionar o governo de Cuba a garantir os direitos humanos da população. Nós vamos falar agora sobre o apagão no estado de São Paulo. O temporal que atingiu o estado de São Paulo nos últimos dias provocou 7 mortes e destruições. Cerca de 500 mil de imóveis estão sem energia há 3 dias. A tempestade com ventos de mais de 100 km por hora provocou a morte de 7 pessoas, deixou 2,5 milhões de pessoas sem energia, provocou a queda de centenas de árvores. A estimativa é de que mais de 4 milhões de domicílios paulistas ficaram sem energia elétrica em algum momento. Na Vila Andrade, na Zona Sul, esta árvore caiu na última sexta-feira. Quebrou 2 postes, um transformador e deixou quarteirões sem energia. Os moradores não têm previsão de quando o fornecimento vai voltar. E reclamam do jogo de empurra-empurra da Prefeitura e da Companhia de Luz. Ao todo, a Defesa Civil registrou mais de 1.200 chamados para a queda de árvores apenas na capital. A Enel deu o prazo até amanhã para a volta total da luz na cidade. A estimativa é de que pelo menos 125 árvores ainda estejam caídas. Além da falta de energia elétrica, alguns bairros da cidade de São Paulo estão sem água nas torneiras, porque também faltou energia em estações da Sabesp. O Ministério Público de São Paulo quer saber o motivo de tantos consumidores terem ficado sem energia. A promotoria quer apurar também se a Enel tem a quantidade suficiente de funcionários para atender as demandas emergenciais nos 24 municípios onde a empresa atua. Urbanistas e especialistas afirmam que as soluções passam por um melhor manejo e cuidado das árvores, além do cumprimento do programa que previa enterrar mais de 75 quilômetros de fios na capital até o ano que vem. Muita gente falou em enterramento de linhas, mas o grande vilão desse episódio foi a questão arbórea, foi a questão da quantidade de árvores que, por falta de manejo adequado, acabaram caindo sobre a rede. Então, a gente precisa de um plano conjunto de manuseio arbóreo. E, muitas vezes, as prefeituras, quando querem fazer esse manuseio, enfrentam dificuldades, né? E aí a gente tem inadequação de árvore por porte, de acordo com a via, de acordo com a localização das redes alimentadoras. O plano de manejo arbóreo é uma solução talvez das mais baratas, né, é efetiva e é uma coisa que a gente pode fazer imediatamente. E ainda falando sobre os temporais e as chuvas, nós vamos agora para o Rio de Janeiro, onde uma forte ressaca atingiu a orla do Rio de Janeiro no fim de semana, assustando cariocas e turistas. Um adolescente que mergulhou em Ipanema no domingo, dia 5, está desaparecido. Na manhã de domingo, o aumento do nível do mar e a força das ondas surpreenderam banhistas e as pessoas que aproveitavam o calçadão na orla do rio. As ondas varreram não só a areia, mas também a ciclovia, as pistas e chegaram até a portaria de prédios de bairros como Ipanema e Leblon. Em Ipanema, 2 pessoas foram resgatadas do mar no domingo e os bombeiros mantêm buscas com motos aquáticas, drones e helicópteros por um adolescente que desapareceu ao mergulhar.
Nesta segunda-feira, a Conlurb atua na limpeza da orla da zona sul da cidade. Avenidas de Ipanema e Leblon foram interditadas. Os garis estão retirando e devolvendo a areia à praia com apoio de equipamentos. A gente está aqui na orla do Leblon fazendo o trabalho de devolver a estrada, devolver a orla para a cidade. O espetáculo das ondas deve ser acompanhado de longe, alertam as autoridades. É importante ficar atento aos avisos de ressaca que são emitidos pela Marinha do Brasil. Nesse período, não mergulhe no mar, evite qualquer aproximação a mirantes, costões e pedras. Os pescadores devem suspender suas atividades e quem pratica esportes no mar, o ideal é ter paciência e esperar as condições do mar melhorarem primeiro. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 10 horas e 30 minutos do domingo para salvar banhistas que estavam em perigo de afogamento na praia de Ipanema. 2 adultos foram resgatados e receberam cuidados médicos, mas o adolescente continua desaparecido e as buscas são intensas no litoral do Rio de Janeiro. Vamos agora à previsão do tempo? O ar seco continua atuando na maior parte do sudeste do país no decorrer dessa quarta-feira, ainda impedindo a formação de nuvens carregadas. Comecinho de madrugada e manhã ainda com temperaturas muito baixas no sul de Minas, no leste e sul de São Paulo. Só que vai ser uma quarta de grande amplitude térmica. Aos poucos, com a presença do sol, as temperaturas máximas disparam. Em muitos municípios do interior de São Paulo, essa temperatura já pode passar dos 35 graus, chegando até 38 em Presidente Prudente. Na capital paulista, a máxima pode bater 33 graus e esquenta cada vez mais até o final de semana devido à atuação de uma nova onda de calor. Para o Triângulo Noroeste de Minas, também altas temperaturas, com máximas que já podem passar dos 35 graus. Não chove em todas as capitais da região sudeste e a tendência até de umidade baixa, principalmente sobre o Nordeste paulista, incluindo a região metropolitana e parte do norte de Minas Gerais. Pouca chuva é prevista para as cidades do Triângulo e do Noroeste de São Paulo, mas sem grandes alertas. Em relação às temperaturas, mínima de 17 no Rio de Janeiro e máxima que pode chegar a 32 graus. Em Vitória, esquenta ainda mais, com máxima de 29. E em Belo Horizonte, a temperatura pode chegar aos 31 graus. E com essas notícias terminamos o Plantão de Notícias, que retornará em breve. E já agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, muito obrigado pela sua participação e até breve. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho da educação de Magé. Aqui a Desapé de come merenda. A gente chega tirando onda de busão novo. E a gente também não ficou de fora. Nós, professores, também recebemos o ano extra. Se a tia tá feliz, a gente também tá. E só tem e ninguém fica de fora. Até nós esperamos a gente vir pra cá brincar.